Boa tarde, Nação Azulina. A gente está iniciando mais uma coletiva de imprensa, com a presença hoje de vários colegas da Crônica Esportiva do Estado. A gente quer agradecer mais uma vez aqui a recepção do pessoal da Play Live, o Luciano, o Vinícius. E hoje a gente vai receber um atleta que já tem uma história com o clube, já tem títulos com o clube, são 37 jogos pela camisa do CSA. E eu vou chamar aqui o Alan Costa para conversar com a gente. Alan, primeiro você sauda a Nação Azulina e depois você vai saudar os nossos colegas da imprensa que vão iniciar a coletiva. Bom, boa tarde, prazer estar falando com vocês aqui. Quero desejar aí um abraço aí à Nação Azulina aí, desejar aos parceiros da imprensa aí uma ótima entrevista aí, um prazer estar falando com vocês depois de algum tempo. Sei que nos falamos aí por telefone aí nesses 3 meses aí parado, mas agora estamos de volta aí, mesmo que seja por live. É um prazer estar falando com vocês aí essa tarde. É uma situação diferente mesmo. Cada veículo de imprensa nesse período de pandemia pode falar com os atletas de uma forma. E hoje a gente tem aí todo mundo reunido para participar junto e o assunto ir fluindo. A gente vai fazer uma ou duas rodadas com o Alan, dependendo do tempo que a gente estender. Em seguida, o professor Eduardo Batista entra para falar com a gente. Eu vou começar com o nosso setorista, Warner. Boa tarde para você aí. Pode fazer a sua primeira pergunta para o Alan. Boa tarde, Alan. Boa tarde, Matheus. Boa tarde a todos os colegas. Gostaria de saber de você como é que está a sua expectativa, né? A ansiedade desse momento. Já tem jogo na próxima semana para cumprir tabela, mas, de certa forma, já tem campeonato brasileiro, campeonato alagoano, provavelmente já a partir do dia 22, 23, por aí. Gostaria que você falasse desse momento, né, do treinamento de vocês também, e você e o Castan ali, como é que treinaram durante esse momento de testes que estão sendo feitos presenciais. Um abraço. Boa tarde, Warner. Prazer estar falando contigo. Falamos algumas vezes aí nessa pandemia aí, mas está sendo uma expectativa muito boa. Não digo uma ansiedade, mas uma esperança. Esperançoso aí por coisas boas aí que vão vir pela frente. Nós temos trabalhado bastante, temos feito bastante teste. O grupo veio se reunindo praticamente há 2 semanas, mas tinha feito os grupos separados, tinha feito 5, 6 grupos de 4 jogadores, aí na outra semana foi feito o teste, aí diminuiu para 3 grupos, depois virou 2 grupos e agora nós já estamos num grupo só. E isso cada dia que vem passando, eu creio que as coisas vêm normalizando. Claro que com todos os protocolos a gente vem cumprindo todos os dias e cada vez vem normalizando mais, os treinos vêm voltando no dia a dia, vem voltando ao normal. A gente tem feito bastante trabalho ali com o professor Eduardo, feito os testes. Então a gente vem trabalhando bastante, procurando buscar aquilo que nós perdemos em 3 meses. Estamos muito esperançosos aí com o próximo jogo. Saber que já tem jogo, isso motiva cada vez mais, porque a gente trabalha em cima dos jogos. Você só treinar, você fica meio mecânico. Você não sabe a proporção e a força que você pode treinar. Agora, quando você já tem um jogo, você acaba dosando mais, se preparando para esse jogo, porque você tem um objetivo. E eu creio que as coisas normalizando do jeito que estão vindo, a gente vem trabalhando bastante no dia a dia para poder colocar isso em prática no próximo jogo aí, que já é na próxima quarta-feira aí. E as nossas coletivas vinham acontecendo de manhã, mas com a troca do nosso horário de treino, né, passou para amanhã, a gente vai fazer à tarde. Então, por isso que hoje a gente vê às 4 da tarde. Eu vou com o Denison Roma, do Globoesporte.com. Boa tarde, Denison. Deixa sua pergunta aí para o Alan. Boa tarde, Matheus. Boa tarde aos colegas. Boa tarde ao Alan. Alan, pegando um gancho do que falou o Warner sobre a sua dupla, sua parceria com o Luciano Castan, né? Vocês se conhecem desde o ano passado. Eu queria te perguntar o seguinte: qual é o ponto forte dessa dupla? Denison, tudo bem? Cara, a gente vem trabalhando bastante ali. Todos sabem ali que nós já vinha jogando no ano passado. Eu acho que destacar um ponto forte da dupla pode se falar do entrosamento. Por mais que a gente pegou jogos no ano passado, jogos grandes, jogos na Série A,
e talvez junto com o elenco esse ano a gente não tenha começado um futebol do jeito que as pessoas esperavam de nós no ano passado, mas eu posso destacar o ponto forte da nossa dupla é o entrosamento, porque eu praticamente tenho 37 jogos na equipe, cheguei ano passado, joguei alguns jogos aqui esse ano já. O Castan chegou no começo do ano, já vinha jogando, acabei entrosando com ele e juntos nós tivemos boas atuações, juntos com a equipe. E eu vejo que quanto mais a gente joga junto, mais entrosado a gente fica. Claro que por nós estamos jogando junto, isso faz com que a gente tenha esse ponto forte, esse entrosamento. Mas também temos vários outros zagueiros também que têm total condições de jogar. E quanto mais você joga junto, mais entrosamento você tem. Então eu vejo que o trabalho do dia a dia, as escolhas que os treinadores fazem e acaba pontuando, colocando, por enquanto vem jogando nós dois, eu creio que esse ponto forte, esse entrosamento faz com que a gente se conheça melhor, com que a gente tenha atuações melhores e isso faz sim a diferença, porque se a gente olhar numa base em várias equipes, a gente vê muitos zagueiros que jogam junto, isso faz com que eles sejam mais entrosados. Mas como eu te falei, a gente tem 5, 6 zagueiros na equipe que tem total condições de jogar, mas a escolha é parte do treinador. E a gente vai, com a primeira vez, receber aqui o Alberto Oliveira. Alberto, boa tarde para você aí, seja bem-vindo e faça a sua pergunta aqui para o Alan Costa. Alberto Oliveira. Boa tarde, Matheus. Boa tarde a todos os envolvidos, aos colegas de imprensa, ao próprio Alan Costa. Alan, a gente sabe que o zagueiro ele tem uma necessidade muito grande de ter tempo de bola, de ter aquele senso de posicionamento, porque ele é a última, vamos dizer assim, a última barreira antes do adversário chegar ao gol. Com esse período curto de trabalho, depois de uma paralisação longa, como é que você tem sentido essas características, essas valências que o zagueiro precisa apresentar? Como é que está teu tempo de bola? Como é que está o tempo de reação, o entrosamento com o próprio Castan? Como é que isso tem funcionado? Alberto, boa tarde. Você tem toda a razão. Acho que a necessidade do zagueiro, os pontos fortes do zagueiro é sim a bola aérea, antecipação, jogada curta. E como você disse, às vezes dentro do campo a gente acaba sendo... Acaba não, a gente é a última barreira ali antes do goleiro. E isso faz com que a gente seja mais preciso nas nossas jogadas, porque às vezes um erro pode acontecer um gol, é diferente do atacante. O atacante, quando ele tem uma oportunidade de fazer o gol, que ele acaba errando o gol, isso não acarreta lá atrás. Por exemplo, nós não saímos num resultado negativo, e é diferente de você quando você está na zaga. Se eu falar para você que eu estou 100%, eu vou estar mentindo para você, mas claro que a gente, durante essa pandemia, o que a gente procurou especificar foi a questão física, porque a questão física ela é muito importante dentro do futebol. E eu sempre destaquei com as pessoas que eu conversei durante a pandemia que nós ia perder um pouco da questão técnica, porque a questão técnica ela é repetição. Quanto mais você cabeceia, quanto mais você treina antecipação, quanto mais você treina aceleração, você vai ficando mais rápido, você vai ficando cabeceia melhor, você tem mais técnica, finalização, você finaliza melhor. E quando você fica muito tempo sem fazer essas coisas, você perde isso. Mas a questão física não, a questão física nós priorizamos, e eu creio que não foi só nós, claro, foi todos os clubes do Brasil, os clubes do mundo procurou treinar essa parte física porque sabia que ia ter tempo curto de trabalho para quando chegasse os jogos. Agora, se eu falar para você que eu estou 100%, isso eu não vou estar 100%. Mas eu creio que durante os dias, durante os trabalhos, a gente vai procurando exercer isso da melhor forma possível. Para quê? Para quando chegar no jogo, junto com o ritmo de jogo, a gente possa colocar isso em prática. Então eu vejo que durante os jogos, isso vai dando condição de jogo, vai dando ritmo de jogo, você vai pegando confiança, você vai tendo mais tempo de bola, você vai tendo mais confiança numa antecipação, numa aceleração, porque isso só jogando, isso só treinando. Então eu vejo que nessas 3 semanas eu posso dizer para você que eu não estou 100%,
mas nós estamos muito mais à frente do que aquilo que nós pensávamos que ia estar, entendeu? Então eu vejo que o treinamento vai fazer e os jogos vai fazer com que a gente atinja esse ápice aí, que é depois da pré-temporada, quando a gente vem para os jogos. E chega a ser até uma balança, né? São 2 meses parados, então, assim, 3 semanas dá para ter um avanço nessa parte física, mas ainda tem que evoluir, e os jogos também vão trazer essa oportunidade. Vou chamar o Jean Nascimento, do portal Gazeta Web. Boa tarde, Jean. Boa tarde, Alan. Boa tarde, Matheus, amigos da imprensa. Alan, na sua primeira resposta para o Warner, você citou a evolução dos treinamentos, iniciando lá nos grupos com 6 e hoje o grupo único. A comissão técnica já passou para vocês, tendo em vista ainda o jogo contra o ABC, quando vão voltar os coletivos? Como é que está essa situação assim, de treino com mais contato, visando a partida contra o ABC? Boa tarde, Jean. Isso, eu acabei frisando ali que quando nós nos apresentamos, a gente se apresentou em partes. Teve horários separados para cada 4 pessoas, por exemplo. Teve 5, 6 grupos. E durante a semana, durante as testagens, a gente foi aumentando os grupos para 3, para 2 e para 1. Claro que quando você está dentro de campo e você está dentro de um treinamento, é muito difícil você lembrar disso. É muito difícil você evitar o contato. Você está treinando. Hoje nós temos visto jogos de futebol na televisão e nós vemos que quando os jogadores estão fazendo os gols, eles estão se abraçando, eles estão juntos. Então isso é muito difícil de você evitar. Os treinamentos, quando passou a ter praticamente um grupo só, a partir do momento nós já começou a treinar tecnicamente, já começou a treinar fisicamente, já começou a treinar finalização, espaço curto, joguinho, 4 contra 4, 5 contra 5. Então isso faz com que a gente tenha contato. Então eu posso dizer para você que sim, a gente tem trabalhado todos os dias em um grupo só e já tem feito alguns treinos que tem contato. Isso é natural. Então todos os treinos que nós temos tido praticamente está voltando ao normal no dia a dia e a gente tem feito treinos praticamente coletivos, mas isso faz com que a gente se aproxime do jogo. Se a gente não treinar isso durante a semana, durante os dias, isso não vai nos aproximar da questão de jogo. Então isso, durante a semana e durante os dias, nós já tem tido sim alguns coletivos, já tem tido sim alguns testes pelo professor Eduardo, e isso faz com que a gente se aproxime mais da realidade de jogo. Exatamente isso. A gente vai com o nosso penúltimo convidado da rodada, Ricardo Amaral, da TV Gazeta. Boa tarde, Ricardo. Boa tarde, Matheus. Boa tarde ao Alan e a todos os amigos da imprensa. Alan, nos próximos dias, né, o CSA vai conseguir aí fazer o seu primeiro jogo oficial, né, pela Copa do Nordeste, e a gente tem aí, depois de 4 meses, a equipe voltando a entrar em campo em um jogo oficial. Como é que você tem visto isso? Como é que está essa expectativa dos jogadores em relação a esse jogo não ser apenas um cumprimento de tabela? Vocês encaram dessa forma, que não é apenas cumprir tabela? A expectativa ela é muito boa. Claro que praticamente quase 4 meses aí é uma coisa que nunca aconteceu. A gente sempre ficava aí no máximo um mês e meio sem jogos, contando com a pré-temporada. Sem treinar, então, nem se fale. Mas a expectativa, a esperança é muito boa. A gente tem, como eu falei antes aqui, a gente trabalha para jogar. E quando a gente tem uma data definida que tem os jogos, isso já dá um parâmetro, já dá uma visão. A gente já consegue trabalhar em cima disso. Porque eu acredito que depois desse jogo, quarta-feira, vai começar uma sequência muito grande de jogos. E isso faz com que a gente trabalhe mais, com que a gente já tenha um foco. Porque você só treinar, não é que você não tenha foco, mas a gente treina para jogar. E quando não tem jogo, isso fica meio superficial para nós. Então a nossa expectativa sim, é nesse jogo sim. Nós temos um jogo agora quarta-feira, isso é uma expectativa grande. Posso te dizer que a gente está praticamente 4 meses sem jogar. E quando a gente entra em campo para jogar, a gente entra para vencer. Então, independente se a gente tem chance ou não matematicamente, a gente não quer se apresentar passando 4 meses, chegar lá e passar vergonha. A gente quer chegar lá e fazer um bom jogo, colocar em prática aquilo que nós trabalhamos
para poder voltar à melhor performance o mais rápido possível. Então acredito que quarta-feira eu creio que vai ser um jogo muito bom, um jogo que a gente vai poder colocar em prática aquilo que nós treinamos, procurar exercer aquilo que nós vem trabalhando, e eu acredito sim que vai ser um jogo muito bom para a gente colocar em prática aquilo que o professor Eduardo quer antes de uma Série B. Exatamente isso. E se fosse num período normal, não tivesse a pandemia, talvez esse jogo não teria nem tanta expectativa assim nela para acontecer. Então eu vou fechar agora a rodada com o Acta, com o Rodrigo Veridiano. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde para você, Matheus. Grande abraço. Boa tarde a todos os companheiros da Nação Azul. Então, obrigado pela recepção. E você, Alan, pelo que a gente acompanha, um profissional completo, um internado, é um camarada correto. E saindo um pouco das perguntas que tem do campo dos companheiros, já que eles perguntaram, você respondeu. Como é que fica a sua cabeça nessa volta após pandemia? Você, já que é remanescente, se envolve no CSA, principalmente os mais novos. O que é que você tem pensado com os seus companheiros, principalmente os jogadores mais jovens do elenco do CSA, num momento tão difícil como esse, que independente das nossas funções, fazemos com excelência. A gente dá uma oportunidade, mas você, como jogador de futebol, também tem que trabalhar esse lado da pessoa, porque o jogador está bem com a cabeça para poder jogar. O que é que você tem pensado com o seu companheiro no momento? Tudo bem? Cara, a gente não via a hora de voltar, a hora de trabalhar. Nós tínhamos uma rotina de futebol, de treinamento, vamos dizer assim, uma rotina de vida, de atleta profissional de futebol. Como eu disse antes aqui, a gente nunca ficou 3 meses parado. E claro, quando a gente tem essa volta agora, é uma expectativa muito boa, é uma esperança muito boa. E a cabeça do jogador, eu acredito que ela tem que ser boa, porque o pior momento já passou. A gente viveu uma pandemia que foi sem precedentes. Acho que o momento de susto, o momento que a gente achou o que vai acontecer, o que será que vai acontecer, já passou essa parte. Então eu creio que agora já está normalizando tudo. Os jogos já vão voltar, a nossa rotina vai voltar, e a gente tem que estar com a cabeça boa. O que eu passo sempre para as pessoas que estão do meu lado são palavras positivas, palavras de afirmações, palavras que vai fazer com que a gente tenha esperança, não palavras negativas. E a gente tem que carregar isso para a nossa vida, não só profissional, mas também na nossa vida particular, nossa vida familiar, porque eu creio que com a cabeça boa, quando você tem uma cabeça boa, as coisas elas fluem naturalmente. Quando você está ali, talvez, no momento que a gente estava vivendo, as pessoas às vezes estavam vamos dizer assim, estava num automático, e às vezes aquele valorzinho que você dava, talvez você tinha perdido aquilo. E hoje quando a gente, uma coletiva, por exemplo, aquela coletiva, vamos para a coletiva, responder perguntas, pode ser perguntas difíceis, pode ser perguntas fáceis, no momento que você acabou de fazer um gol, no momento que você acabou de falhar num jogo, perder um jogo, mas aquela coletiva presencial, quando você está com as pessoas, aquele valorzinho que às vezes as pessoas não tinham antes, as pessoas vão começar a ter. E eu acredito nisso, quando a gente está treinando no dia a dia, agora voltando, quando a gente ouve uma reclamação, alguma coisinha, eu quando ouço alguma murmuração, vamos dizer assim, eu acabo colocando para a pessoa, cara, não reclama não, vamos trabalhar, vamos se dedicar, porque até agora nós estava lá parado, nós estava lá, tem pessoas que estão sem receber, tem pessoas que estão com salário atrasado, tem pessoas que estão passando dificuldade, a gente é privilegiado de estar num clube certinho, num clube que o presidente honra o dia a dia nosso, onde as pessoas são corretas, onde a gente tem uma projeção muito boa de futuro numa Série B, de subir para a Série A. Então eu procuro olhar para esse lado. A cabeça boa tem que estar olhando para esse lado, para que a gente possa exercer a melhor parte nossa profissional dentro do clube. Então eu vejo que o dia a dia, agora na volta, a gente tem que ter essa cabeça. E não também colocar desculpa de 3 meses parado, de 4 meses parado. É difícil para todo mundo. Mas a gente vê que quando a gente chega ali, a gente se dedica, a gente começa a dar valor nas pequenas coisas, a gente vê que lá na frente vai fazer a diferença para nós. Então eu sempre olhei, eu tenho aprendido a olhar a vida dessa forma, seja
no particular, seja no profissional, que a gente está num clube privilegiado, que a gente trabalha num futebol, onde a gente escolheu, numa profissão, onde a gente escolheu essa profissão. Então, esse valor, quando a gente vê a convocação que a gente está convocado, quando a gente vai numa viagem, talvez aquilo, pô, viajar de novo, pô, pegar avião, é logística. Então, isso faz parte do nosso dia a dia, faz parte do nosso trabalho. A gente pode falar que a gente escolheu, ninguém colocou nós aqui, obrigado. Então, a gente é privilegiado. Então, eu olho essa forma e eu tenho essa cabeça e eu procuro motivar isso no dia a dia das pessoas que caminham do meu lado, ou seja, os jogadores, o grupo. Isso faz com que a gente cresça dentro do trabalho. Essa é a minha visão. A gente vai reiniciar esse rodízio com o Arne Oliveira. O Arne, deixa sua segunda pergunta aí pro Alan Costa. A pergunta para o Alan nesse momento é com relação a esse reinício de atividades. Campeonato Alagoano, por exemplo, né? Vamos ter um CSA, um CRB, as equipes que já iniciaram há um pouco mais atrás os treinamentos. O Asa, por exemplo, é um time que agora que contratou o técnico. Tem equipes que ainda voltam a se formar. Gostaria que você falasse a expectativa não somente para o Campeonato Alagoano, se vocês têm uma certa vantagem, os chamados grandes, e também se essa vantagem tem que ser adquirida também na Série B para fazer gordura no seu início. Eu acredito nisso sim, olha. Eu acredito que quanto mais cedo você voltar aos treinamentos, isso não quer dizer que é uma coisa certa, mas eu acredito que você vai ter uma vantagem sim lá na frente de estar com um grupo mais enxuto, com um grupo melhor, com um grupo que tenha trabalhado melhor, com um grupo melhor fisicamente, melhor tecnicamente. Acredito que nem todos os grupos têm esse privilégio. Como você disse, o Asa acabou de contratar um treinador, talvez pela questão financeira, talvez porque ele tenha desmontado algumas peças para poder enxugar sua folha salarial, porque não tenha condições. Alguns clubes passam por esse momento. Então, eu vejo que os clubes que puderam voltar o quanto antes, quando estava liberado, eles voltaram. Como eu disse antes, tem estado que estava melhor para voltar, tem estado que não estava. E aquele estado que estava melhor para voltar e foi autorizado, os clubes que tiveram condições, eles aproveitaram para voltar. E isso sim faz a diferença assim, no próximo aí que vai acontecer no Campeonato Alagoano, numa competição como a Série B. Tem clubes que eu acompanhei da Série B que começou um mês antes de nós, ou um mês depois também de nós. Então eu vejo que isso pode fazer a diferença. Eu acompanhei os jogos final de semana que, por exemplo, um exemplo do Flamengo que começou a treinar um mês antes e o Fluminense que começou a treinar muito depois. Mas durante o jogo você não vê essa diferença. Então a gente vê que às vezes pode sim fazer diferença e às vezes não. Mas quanto mais você começar antes a trabalhar, antes a treinar e colocar em prática a ideia da comissão técnica, isso pode sim fazer diferença sim num campeonato a longo prazo. A gente já vai de imediato com o Denison Roma. Denison, deixa sua segunda pergunta aí pro Alan Costa. Alan, se a gente faz um comparativo do CSA no início do ano passado, 2019, e no início agora de 2020, a gente vê que houve uma queda do rendimento no sistema defensivo. Você consegue identificar qual seria esse motivo desse número de gols ter sido maior até agora? Denison, é difícil você identificar isso. Eu acredito que por vários motivos. Mas a gente vê que, por exemplo, se você pegar um início de uma competição do estadual do ano passado e com o início do estadual desse ano, você pode ver que o estadual do ano passado, o clube que estava na Série B e teve o acesso, eles não teve tantas contratações como teve esse ano em janeiro. Então a gente vê a diferença nas contratações e os números nas contratações. Se você pegar o time de janeiro de 2019 que teve o estadual, é um time que vinha praticamente buscando um entrosamento. Ou talvez já tinham entrosamento de alguns jogadores que já vinham de uma Série C, de uma Série B e estavam junto com a equipe. Esse ano, quando acabou o ano de 2019 e entramos em 2020,
foi feita contratação de comissão técnica nova, foi feita contratação de novos jogadores. Então isso faz a diferença sim no início. O entrosamento, jogadores diferentes com perfis diferentes. Então eu creio que isso sim pode fazer uma diferença. Não que seja uma desculpa, mas isso faz a diferença sim se você pegar o CSA de uma Série D, de uma Série C, de uma Série B, teve uma base. Você consegue apontar poucos jogadores que saíram e poucos que vieram. Quando veio para a Série A, já teve uma mudança, mas ainda continuam os jogadores. E a partir do momento, quando eu cheguei no ano passado, a gente vê que foi feito muitas trocas. O ano passado teve muitas contratações. Esse ano nós já chegamos na metade das contratações. Então, eu vejo que é muito difícil você entrosar um clube quando chega contratação atrás de contratação. E as contratações que chegam, elas têm que buscar esse entrosamento o mais rápido possível. Porque quem está chegando não conhece quem está, e quem está não conhece quem está chegando. Então, isso faz com que a gente busque esse entrosamento o mais rápido possível. Então, eu vejo que a diferença desse ano pode ter sido isso. Que a gente acabou com uma comissão diferente, começou com uma comissão diferente, veio com jogadores diferente, renovaram alguns jogadores o contrato, mas contrataram mais de 20 jogadores também. Então, acho que esse início a gente acabou sofrendo um pouco, uma queda um pouco mais baixa do que esperava-se por esse motivo. Mas acredito que nesse tempo agora que nós estamos trabalhando, a gente possa buscar essa perfeição, esse entrosamento e levar sim numa sequência de jogos a longo prazo aí, como tem o Alagoano e a Série B. Alberto Oliveira, da Rádio CBN, pode fazer sua segunda pergunta aí para o Alan Costa. Eu queria falar com o Alan sobre a condição de números, como é que ele lida com números. E para isso, eu vou dizer que o Alan usa a camisa 3 e o CSA está buscando o tricampeonato alagoano. Você tem 37 jogos com a camisa do CSA, e quando você chegar para jogar com o CRB, se você fizer os jogos que tem até lá, você vai estar com 40 jogos com a camisa do CSA. 40 é o número que o CSA pode atingir com a conquista do título alagoano dessa temporada. Você se liga nessa questão de números? Você gosta desses envolvimentos, dessas brincadeiras que normalmente a imprensa cria em relação aos números? Em números você não se liga. Não foi um bom aluno de matemática, não, Alan? Não, eu gosto. Não tinha visto ainda, mas com certeza eu posso dizer que eu ia ver. Não tinha visto ainda, mas é uma coisa que eu gosto muito de números, mas também não é uma coisa assim que eu tenho essa superstição assim, não. Mas eu gosto assim de ver os números, de olhar a coincidência, de olhar os números, aquilo que pode se fechar, por exemplo, jogar contra o CRB fechando 40 e conquistar um título, isso pode ser legal. Mas não é uma coisa que eu acredito, não é uma superstição que isso faz com que eu me apegue nisso. Mas é legal sim ver os números assim, eu sempre procuro olhar os números de jogos, os números de gol, aquela partida, o que pode acontecer, ou alguma coisa que pode me chamar a atenção de algum time que eu já joguei contra, eu procuro sim olhar essas coisas assim, esses detalhes, eu sou bem atento nisso. Mas nesse detalhe ainda eu não estava atento, não. Mas obrigado por me avisar. Jean Nascimento, do Portal Gazeta Web. Deixa aí sua segunda pergunta para o Alan Costa. Alan, falando desse novo futebol, né? Sem presença de público. A partir da próxima semana vocês entram em campo sem o torcedor azulino, sem o torcedor rival. Como é que entra a cabeça do jogador nessa situação? Como é que vocês tentam focar de fato lá dentro e trazendo para o local que vocês vão jogar pela Copa do Nordeste? Como é que você enxerga essa questão da sede única e o CT Praia Forte, que não é necessariamente um estádio, como vocês estão acostumados? Você já jogou numa situação dessa, num CT? Como é que você enxerga toda essa situação? Já é uma situação diferente, né? Ninguém está acostumado com isso. Já joguei sim com estádio, sem torcida, já joguei algumas vezes, mas não é o normal do futebol. Quando a gente está jogando dentro de um estádio com a torcida ao nosso favor
isso é uma vantagem sim. E quando a gente está jogando dentro do estádio com a torcida contra nós, isso também pode ser uma vantagem também, porque muitas vezes a torcida acaba vaiando o time da casa. Então a gente acaba aproveitando situações disso, e isso exige também uma concentração muito grande. Então eu vejo que nós vamos jogar agora numa Praia do Forte, que foi a informação que nós teve também, num CT sem torcida. É uma situação muito difícil. Mas eu vou falar sobre a Série B, por exemplo. Começar uma Série B com estádio vazio, sem torcida, ou uma Série A também, é muito ruim. Mas isso exige do jogador uma concentração muito grande. Porque quando a gente vai entrar no estádio e a gente não vê torcida, a gente vê um estádio, até quando o estádio está vazio ou pouca torcida, a gente já sente uma necessidade de entrar concentrado, porque o jogo parece que não vale nada. Quando a gente entra no estádio, a gente não vê torcida, a gente vê pouca torcida, agora não vamos ver torcida. Isso faz parecer que é um jogo normal, que é um jogo natural, que parece um jogo treino. E se nós às vezes levar isso para dentro de campo, ou demorar um pouco para acordar, isso faz com que a gente possa sofrer um golpe muito rápido dentro de campo. Então a gente tem que entender que o estádio vazio tem que elevar a nossa concentração. Porque quando a gente entrar dentro do estádio e não ver torcida, isso tem que elevar a nossa concentração para colocar o nível do jogo lá em cima. Porque muitas vezes com o estádio vazio faz parecer que é um jogo treino, faz parecer que é um jogo que não vale nada. E eu vejo que isso pode afetar sim dentro de campo, mas se a nossa equipe já começar a trabalhar isso, já começar a trabalhar dessa forma, saber que a gente tem que entrar dentro do campo para jogar e se focar na Série B, focar nos jogos que nós temos que fazer, nos pontos que nós temos que fazer, nos objetivos, nas metas que nós traçamos, isso vai fazer com que a gente possa alcançar a recompensa lá na frente, que é o acesso à Série A, e antes da Série B, que é o título alagoano. Eu acho que nós temos que focar nisso sim, de entrar num estádio que mesmo sem torcida, a nossa concentração tem que estar lá em cima para poder alcançar esse objetivo. Porque às vezes o estádio sem torcida pode ser uma armadilha, mas se a gente estiver concentrado, com certeza isso não vai fazer a diferença para nós. E no novo normal, eu acho que os clubes do futebol mundial que conseguirem ter um bom desempenho sem torcida, com certeza vão se dar bem aí no futebol que está por vir. Agora eu vou com o Ricardo Amaral, da TV Gazeta. Ricardo, finaliza aí sua pergunta com o Alan Costa. E por falar em futebol mundial, né, a gente viu aí quando o futebol europeu voltou, muitos jogadores passando aí por lesões, não só na Europa, mas em outras partes do mundo também. Nos treinamentos, a gente também já viu aqui no próprio CSA alguns jogadores se lesionando. É algo que tem preocupado ainda mais vocês para essa temporada, Alan, já que houve aí toda uma mudança de calendário e todo ano o calendário brasileiro é muito questionado pela quantidade de jogos próximos e pela quantidade de jogos o ano inteiro? Ricardo, é uma coisa que preocupa sim, porque é uma coisa que aconteceu que nós ficamos 3 meses aí, 4 meses, mas praticamente aí 3 meses sem ter o treino mesmo do futebol. Vou dar um exemplo. Eu passei a minha quarentena toda treinando, fazendo os treinos, mesmo a época que deram férias para nós, eu acabei treinando. E depois, quando a gente acabou tendo uma programação em cima das lives, em cima dos treinamentos nas lives, a gente continuou treinando. Mas mesmo fazendo aqueles treinos, quando a gente voltou a treinar ali junto com grupos separados, junto com os jogadores, no campo, na academia, com a comissão técnica, as dores elas vêm, as dores musculares elas aparecem. Mesmo que a gente treine todos esses dias, quando chegar lá não é a mesma coisa, é diferente. Então eu vejo que isso preocupa sim, mas também tem todos os cuidados fisiológicos, tem todos os cuidados da preparação física, para que isso venha diminuir. Como você disse, teve algumas lesões já, mas em outros clubes também teve, que a gente conversa com vários amigos, a gente sabe que tem lesões em outros clubes. Por quê? Porque quando a gente treina, é difícil você chegar e treinar 50%. O jogador ele está acostumado numa intensidade. Quando você vai treinar, ele coloca a intensidade no dia a dia. E isso faz com que a gente exerça
colocando força, colocando o físico, vai lá em cima. Então a gente vê que isso pode sim fazer a diferença, mas a gente tem todo o cuidado da preparação física e o cuidado fisiológico para que isso venha diminuir. E quando começar os jogos, dentro dos jogos, não tem como você se poupar. A gente sabe que pode acontecer, mas o quanto mais a gente prevenir e tiver esse cuidado, isso vai afetar menos a nossa equipe. A gente vai finalizar a rodada agora com o Rodrigo Veridiano, e o professor Eduardo Batista já chegou por aqui. E, Rodrigo, faça a sua última pergunta aí pro Alan Costa. Muito bem, Alan. Tudo que foi falado no Campeonato Alagoano, evidentemente, CRB e CSA e CRB estão na frente. Até eu posso dizer assim, levando das outras equipes aqui do futebol alagoano. Mas no Campeonato do Nordeste, e aí também as vésperas da Série B, já que a tabela já foi divulgada, qual é a tua expectativa? Como é que você crê que o CSA está em relação às outras equipes? A gente não pode falar taticamente, mas tecnicamente e fisicamente. Bom, é difícil você falar das outras equipes, mas eu posso falar que a nossa equipe ela voltou num tempo ideal assim para nós poder treinar. A gente voltou praticamente um mês antes, ou um mês e meio antes mais ou menos de começar a competição. Conseguimos juntar as equipes faltando praticamente um mês para começar a competição, e isso sim pode ser um diferencial. Tem equipes que voltaram antes pelo estado, e tem equipes ainda que às vezes podem estar paradas porque o estado às vezes está mais grave. Mas hoje pode ser um privilégio. Como você disse, CSA, aqui no estado nosso, CSA e CRB já voltaram a treinar e teve clubes que voltaram agora, para nós é um privilégio. A gente não pode cuidar das outras equipes, mas a nossa equipe a gente voltou a treinar e procurou fazer aquilo que foi programado para nós, fisicamente, tecnicamente, e a gente tem visto a diferença que isso tem feito nos dias nossos. Então isso faz com que a gente venha crescer gradualmente, e com os jogos a gente vai conquistando esse ritmo, essa técnica, porque eu creio que fisicamente a gente está chegando numa forma ideal, mas o ritmo de jogo só vem jogando. Então eu creio que é uma expectativa muito boa, assim. Temos a Copa do Nordeste, que para nós vale muito, e também temos o Alagoano, que para nós vale muito também, pelo fato até que o Ricardo tocou, que pode ser o terceiro título seguido. Isso é uma coisa muito boa de se conquistar, fica marcado na história. E depois temos a Série B, que é o maior objetivo do ano, que tem uma recompensa muito grande lá na frente, que é o acesso à Série A. E isso pode coroar a carreira de todos dentro do clube, então isso pode fazer a diferença lá na frente. Então eu vejo que a gente está num tempo ideal para poder conquistar os nossos objetivos. Show de bola, Alan. Eu quero agradecer aqui você ter vindo participar com a gente. Vou deixar o espaço para você se despedir dos colegas e também da nossa torcida que está te acompanhando pelo Instagram, pelo Facebook e também pelo canal do CSA no YouTube. Pedir para quem estiver assistindo se inscrever no canal. É muito importante para a gente estar cada vez mais engajando essa questão do canal, que é algo que veio para ficar não só no CSA, como em outros clubes também. Alan, se despeça aí que o professor já tá na área. Já. Valeu, galera. Um abraço para vocês aí, torcida azulina. Obrigado por acompanhar nós aí na live. Valeu, pessoal aí da galera, pessoal da reportagem aí. Agradeço vocês aí. Espero que logo, logo a gente esteja aí pessoalmente. Então, um grande abraço a todos aí. Fiquem com Deus. Valeu, Alan. Professor, já vem chegando para cá. CSA essa semana está fazendo seus treinamentos na parte da manhã. A gente vai continuar com essa atividade até na segunda-feira. E na terça-feira o time viaja para Salvador para poder jogar contra o ABC de Natal. O professor Eduardo já está aqui do meu lado. A gente vai abrir com o nosso setorista. Eu quero primeiro dar o espaço para ele saudar a vocês, da imprensa, e também a Nação Azulina que está assistindo aí. Contigo, professor. Boa tarde a todos, né? Mais uma coletiva isolada aqui, né, que a gente faz. Desejar a todos aí uma boa tarde, né, e também passar a saudade que nós estamos do contato de todos, né, da imprensa e principalmente do nosso torcedor. Estamos aqui para tentar responder o máximo de perguntas possíveis para que a gente possa
né, dar informação, né, ser a janela aí para o nosso torcedor. Show de bola. Vamos começar com o nosso setorista da Rádio Gazeta, o Arne Oliveira. Boa tarde, Arne. Pode deixar sua primeira pergunta aí para o professor. Um abraço, professor Eduardo. Tudo de bom para você? Eu gostaria de saber o seguinte: o CSA já começou a fazer os trabalhos com o grupo todo, né? Trabalho de finalização, tem ocupado bem, tem feito até alguns trabalhos de joguinho, algo nesse sentido. E a minha preocupação no momento, já que tem jogo na próxima quarta-feira, é do time do CSA. O CSA não vai ter, por exemplo, como opção o Pimpão, ou para o time principal como opção, o jogador tem 3 cartões. O CSA já perdeu para esse jogo Bruno José, perdeu o Giovani, perdeu o Renatinho, perdeu o Jean Kleber, que foi embora, que também não está no grupo. Mas tem opções que estão surgindo, inclusive uma delas é o Igor José. Gostaria que você falasse do trabalho que você está desenvolvendo. E esse time aí, vai ter o Andrigo também como novidade. Se você já puder passar o time para a gente ou alguma pista, eu gostaria muito nesse momento. Um abraço. Warner, sempre apressado, né, Warner? Ainda tem uma semana para o jogo, 8 dias, né? Mas a gente tem trabalhado bastante. A gente já conta com algumas baixas. É natural, né, nessa volta, né, que a gente tivesse algumas baixas. Tivemos aí jogadores importantes que faziam parte da nossa ideia, do nosso sistema, né? Mas aí é trabalho da comissão técnica arrumar soluções, né? O Pimpão está suspenso e, infelizmente, porque ele voltou a 1000 por hora, né? Ele voltou muito bem, treinando. É um dos atletas que se cuidaram demais nessa parada e voltou bem, né? Mas é uma suspensão, né? E a gente conta com ele para mais à frente. Mas nós temos jogadores que estão dando respostas boas, né? O próprio Andrigo tem treinado, a gente tem colocado ele em algumas funções, né? Ele tem dado uma resposta boa. Bilu voltou bem, Alano, né? O próprio Natson, que foi um jogador que eu consegui trabalhar muito pouco com ele, porque eu cheguei, ele estava lesionado. Quando ele começou a treinar comigo, ele se lesionou de novo. Então, estou tendo a oportunidade de trabalhar com ele, entendendo mais ele. Eu conhecia, lógico, o atleta, mas você trabalhar junto do atleta, ele é diferente, né? Então, a gente está se conhecendo mais e ele tem dado respostas boas, né? O CSA tem um elenco forte, né? E mesmo com essas perdas, a gente acredita poder fazer um grande jogo, né? Poder fazer uma reestreia, né? Acho que o espírito da equipe voltou diferente, né? A gente já vinha conversando isso durante as videoconferências, né? Já tinha falado com vocês antes, né? Mas agora, aí, com quase 3 semanas de trabalho, né? Nós conseguimos constatar isso, né? Uma equipe que veio com espírito vencedor. Todo o trabalho que foi colocado durante as videoconferências, né? Até psicológico, né? De a gente estar bem, mas e principalmente a gente focar em títulos esse ano. A gente o CSA tem um ano muito importante pela frente, e a gente conseguiu botar isso dentro da cabeça deles. Agora é levar tudo isso para o campo, né? Os trabalhos estão sendo feitos, né? Essa semana foi uma semana que nós juntamos todos, né? Conseguimos fazer os primeiros treinos coletivos com todos, né? E a resposta tem sido muito boa, né? A resposta técnica tem sido boa, a gente teve um cuidado com a parte técnica principalmente, né? E a resposta é boa. Agora é jogar, né? Sempre quando a gente tem uma pré-temporada, a gente sempre tem um jogo que nos auxilie, né? Que nos dê um rumo a tomar, né? E infelizmente a gente não pode ter esse jogo amistoso, né? Então a gente vai ver realmente no jogo, mas pelos treinamentos, pela experiência que nós temos, né? As coisas estão andando bem e a gente vai fazer uma reestreia muito boa. Maravilha. Agora a gente vai com o Denison Roma, do Globoesporte.com. Denison, deixe seu questionamento aí para o professor Eduardo Batista. Boa tarde, professor. Mais uma vez saudando aos amigos, boa tarde a todos. Eduardo, eu queria que você fizesse uma avaliação do seguinte: o CSA joga contra o ABC na última rodada para ele da Copa do Nordeste, mas a gente pode dizer também que o foco do CSA está no Campeonato Alagoano, mas claro, na Série B do Campeonato Brasileiro. Visando essas competições, o retorno do Alagoano e a Série B, o que é que você pode falar sobre reforços? O que é que você vislumbra? Na tua avaliação, o CSA ainda carece de algumas peças? Será que o Denison está me ouvindo? Ô, Denison,
O áudio caiu aqui pra gente, eu vou pedir para você refazer a sua pergunta e testar o seu áudio no início aí, pra gente ver se está ok. Me dá um oi aí. Oi, você consegue me ouvir agora? Oi, Matheus, você me ouve? Oi, Denison. Eu pergunto ao Eduardo o seguinte, Eduardo, o CSA tem agora a última rodada para ele na Copa do Nordeste e foca também na Série B do Campeonato Brasileiro e, claro, na continuidade do Alagoano. A pergunta que eu fiz é o seguinte, para essas competições, você especificamente, você já vislumbra alguns reforços? Você tem em mente algumas posições que o CSA deve se reforçar para o retorno do Alagoano e o início da Série B? A gente tem um planejamento traçado, né? Antes de tudo isso acontecer, dessa parada, a gente tinha já um planejamento desenhado, né? Com alguns atletas até contatados, né? Mas depois dessa parada as coisas ficaram um pouco complicadas, né? A nível financeiro e até alguns clubes que a gente estava contatando, muitos clubes trocaram diretoria, então a gente não sabe muito quem responde pelos clubes, né? Então a gente está encontrando alguma dificuldade nisso. A ideia é reforçar. Né, vocês viram aí o lateral esquerdo, o Igor, né, que é um atleta que foi campeão junto comigo no esporte, ainda muito jovem, né, e teve uma passagem boa ano passado pelo Avaí. Era uma posição que nós precisávamos trazer mais um jogador, né, e mais algumas posições. Né, nós estamos trabalhando junto com a diretoria para que a gente possa trazer jogadores pontuais, né, dentro das possibilidades financeiras que o CSA se encontra hoje. Show de bola. A gente vai agora com o Alberto Oliveira. Alberto, deixe o seu questionamento aí para o professor Eduardo Batista. Satisfação em falar com o Eduardo, um dos grandes nomes de técnicos no futebol brasileiro. Eduardo, quem acompanha futebol, esse momento da pandemia, a gente tem observado que há uma instabilidade de rendimento nos clubes nesse retorno. Quem viu, por exemplo, o Bayern de Munique começar jogando, começou com intensidade monstruosa, absurda, depois diminuiu um pouquinho o ritmo ao longo de alguns jogos, voltou a ter um rendimento muito bom. Aqui no Brasil não foi diferente. O Flamengo começou muito forte, jogando contra o Bangu, fez um bom jogo contra o Boa Vista, mas já contra o Fluminense já teve alguma dificuldade, já não apresentou aquele mesmo ritmo que vinha colocando. É lógico que no futebol todo mundo está acostumado a trabalhar com cobranças. Como é que você tem falado para os seus jogadores dessa questão desse retorno e como é que você espera a avaliação de nós, de imprensa, do torcedor, desse retorno do CSA? O CSA, quando parou, era um time que claramente já havia evoluído fisicamente, evoluiu taticamente e no último contato que tivemos com o time do CSA, ele também tinha evoluído tecnicamente. Como é que você trabalha isso em relação aos seus jogadores? Olha, é tudo muito novo para nós, né? Essa análise que você fez, principalmente do campeonato alemão, que é um campeonato que foi acho que é o primeiro a voltar e a gente acompanhou bastante, né? Num primeiro momento, aquela ansiedade de voltar, aquela vontade de poder voltar a jogar, né? Ela se sobrepôs a qualquer questão física e técnica, né? Então, todos numa intensidade muito alta, né? Talvez até mais do que realmente as equipes poderiam. E é natural que, na sequência, a recuperação para isso ela seja mais lenta. E a resposta para o jogo seguinte, elas caem, né? E o ritmo cai bastante. Né? Nós estamos vendo aí o Flamengo, como você citou, é um exemplo, né, clássico disso. Começou bem, começou jogando, fazendo gols, né? E de repente pega um Fluminense, né, no nível um pouquinho melhor, já sem tanto tempo de treinamento, mas encontrou muita dificuldade. Né? A minha preocupação continua sendo, né, com a parte técnica. Eu acho que a parte física, de uma maneira ou outra, né, as equipes vão se ajustar, os jogadores possuem um lastro físico importante, né, de anos de atleta, né, e isso você é igual andar de bicicleta, você não perde, você restabelece logo. Né? A parte técnica é uma preocupação nossa e a gente, dentro do nosso dia a dia, tem trabalhado muito nisso, né? A questão do passe, da recepção, do cabeceio, do tempo de bola,
né, algumas características técnicas importantes para que não caia isso. É a nossa preocupação, né? E a gente, né, espera apresentar o melhor futebol possível nesse retorno. Por isso, eu torço muito para que, na sequência da Copa do Nordeste, volte o Alagoano, para que a gente possa jogar, né? Para você trabalhar a parte técnica, para você fazer as análises que tem que fazer, o jogo é fundamental, né? Não existe treinamento que chegue perto de um jogo, não existe, né? O jogo é jogo, né? Então, essa carência nossa de jogo amistoso a gente tem sentido, né? É o que está faltando nos nossos treinamentos. Então, por isso que é importante, né, esse jogo contra o ABC, né? Até me perguntaram outro dia se era um bom treino. Não é um bom treino, é um jogo, né, que nós queremos voltar a jogar, nós queremos botar em prática, até para a gente ver as virtudes, mas principalmente analisar os defeitos onde a gente tem que trabalhar. Porque a gente tem um campeonato brasileiro na frente, que nós temos uma carga e uma responsabilidade muito grande, né, e nós temos que corrigir isso o mais rápido possível, né? E quanto a imprensa, a torcida, né, a gente peça que vocês, né, assistam, critiquem o que tiver que criticar, mas aplaudam o que tiver que aplaudir, né? A gente tem trabalhado muito e os atletas do CSA têm se doado, né, de uma maneira tão grande, né, que eu acredito e espero que a gente mais seja aplaudido que criticado. É para isso que a gente tem trabalhado bastante. Maravilha. Jean Nascimento, deixe sua primeira pergunta aí para o professor Eduardo Batista. Boa tarde. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde novamente, Matheus e os colegas da imprensa. Eduardo, o presidente da Federação Alagoana de Futebol, ele afirmou aos companheiros do GE, do Globoesporte.com, que o campeonato volta ainda em julho. E eu tive informação de que essa data acontecerá próximo ao dia 25, dia 26. Tendo em vista esse confronto com o ABC pela Copa do Nordeste, esse intervalo de tempo, e ainda assim, se possivelmente acontecer entre o dia 25 e o dia 30, a proximidade da estreia na Série B. Como é que você enxerga a preparação física e também nessa questão do calendário apertado, que a gente sempre debate todos os anos, apesar da inovação esse ano? Você enxerga isso como positivo ou não, esse intervalo de tempo entre essas três partidas? Olha, eu acho importante voltar, né? Eu acho importante para a gente, acho que nós tivemos um tempo, né? Estamos tendo um tempo muito satisfatório para treinar, né? Nós temos tempo para treinar, para colocar as nossas ideias, para trabalhar, né? E o jogo vai ser o final disso tudo, né? Vai ser ali o último toque para a gente voltar, né? Eu acho que é importante, né, mesmo você jogando numa quarta-feira Copa do Nordeste, tiver que jogar no domingo, né, o tempo de recuperação ele é razoável e a gente tem aí uma condição física já e o departamento físico muito atento a tudo isso. Se algum jogador não conseguir se recuperar, né, a gente tem duas equipes trabalhando muito forte lá no Nelson, né? Então a gente espera poder voltar a jogar dia 26, como você falou, a gente fica nessa expectativa também, né? Eu acho que o presidente da federação, né, tem feito um trabalho muito competente, com cautela, com ponderado, né, tomando os cuidados que tem que tomar, né, tem dado um exemplo, né, e para a gente essa rotina de jogos ela é importante. A gente sabe que mais na frente vai encavalar, vão se acumular os jogos, né? Por isso que eu converso com os atletas todos os dias, né? As duas equipes que nós temos lá hoje têm que trabalhar forte, no mesmo nível, com o mesmo entendimento, porque vai jogar todo mundo, né? Não tem como falar de uma equipe titular hoje aqui, né? E daqui 2, 3 rodadas ela pode mudar completamente, né? Exemplo que nós temos aí, jogadores que acabaram o ano como titular ou jogando, né? Estão no departamento médico e as coisas mudam, né? Então a gente vê talvez esses jogos encavalados aí um pouco, né, puxado, mas pelo tempo que nós ficamos parados, pela necessidade do campeonato, né, acho que é positivo tudo isso e nós temos que nos adaptar a isso. Até a opção também de 5 substituições, né, vai acabar trocando... Isso é importante, eu acho que esse time de você poder as 5 trocas, isso vai te dar
vai te dar um lastro para você manter o jogo em alta. Né? Acho que o importante das 5 substituições, seja após pandemia ou seja o ano que vem, né, você consegue manter um jogo estratégico e consegue manter um jogo em alta intensidade. Né? Você podendo trocar praticamente meio time, você consegue manter um jogo forte e com boas condições aí para quem está assistindo também. Agora a gente vai com o Ricardo Amaral, da TV Gazeta. Ricardo, boa tarde. Pode deixar seu primeiro questionamento para o professor? Boa tarde para todo mundo novamente. Boa tarde, Eduardo. Eduardo, a gente amanhã chega aí no 4º mês, né, que o CSA jogou pela última vez. E naquele último jogo contra o Frei Paulistano, você colocou em campo alguns jogadores que ainda não tinham sido utilizados. E a expectativa é de que outros jogadores também sejam utilizados, como o Andrigo, o Igor Fernandes, que chegou recentemente. O Andrigo tinha chegado poucos dias, né, atrás, antes dessa paralisação. Como é que você vê essa possibilidade de usar esses jogadores já nesses primeiros jogos no retorno das competições? Importante, né? Principalmente aí esses jogadores que chegaram, né? Chegaram numa boa condição. Né? O Andrigo voltou muito melhor agora do que quando ele chegou a primeira vez para a gente. Né? O próprio Igor já vinha treinando há mais tempo já no Avaí. Né? Então chegaram em boas condições. É importante a gente contar com todos. Né? Como eu disse, vai ser uma sequência muito grande e todos têm que estar em boas condições. Né? A gente tem dado oportunidade a todos, tem criado situações para que todos possam jogar na equipe titular. A gente faz as nossas observações, né, para que todos entendam a maneira que a gente quer jogar. Né? E é importante você contar com todos. Né? O próprio Márcio Araújo, que não tinha estreado, né, hoje já numa condição muito diferente da que ele chegou. Né? Um jogador mais solto, mais leve, com mais segurança para jogar o seu futebol, que é importante para a gente. Então a gente tem aí um leque de opções. O próprio departamento médico, né? A gente tem uma previsão já de retorno para o dia 21, né? Do Giovani, o retorno do Rafinha, do Renatinho, né? Que são jogadores que também vão estar à disposição aí, não para esse jogo de agora, mas se tiver o alagoano, são jogadores que nós já vamos poder contar. Então a gente tem um elenco, né, qualificado, onde a gente tem trabalhado bastante essas situações aí de mudança. Maravilha, vamos fechar a rodada agora com o Rodrigo Veridiano do Acta. Rodrigo, deixe seu questionamento aí para o professor. Primeiramente, o professor você está falando, né, essa oportunidade de estar ali entrevistando, né, o técnico do CSA. A gente já teve apenas uma vez, já que a gente está do outro lado também fazendo entrevistas e hoje saudando também a sua pessoa e a nação azulina. Agora começaram os treinamentos, você volta a se preocupar com a sua equipe, com os seus jogadores, a receber os reforços. Mas na pandemia mesmo, o que é que o Eduardo Batista estudou, o que é que o Eduardo Batista leu, o que é que o Eduardo Batista assistiu e pode colocar em prática, inclusive, os seus jogadores nessa volta, já no Campeonato do Nordeste e, consequentemente, depois no Campeonato Brasileiro da Série B. Boa tarde, professor Eduardo. Boa tarde, obrigado pelas palavras, né, também, né, colocar todos da imprensa aqui de Alagoas, né, de Maceió principalmente, né, o respeito que tenho com a minha pessoa, né, como eu sou bem tratado aqui, me sinto bem, me sinto em casa. Então esse elogio aí eu estendo a todos vocês aí pela qualidade do serviço prestado aí, pelo respeito com a gente, com o CSA. A pandemia eu fiz de tudo, né? Eu estudei, eu li alguns livros, né? Eu tentei direcionar os meus estudos muito na equipe do CSA, né? Eu busquei entender a minha equipe, os jogadores que tinham nela, e a partir daí eu direcionei meus estudos. Eu fui buscar equipes, né, que tinham uma característica, né, parecida com a nossa equipe, e fui ver como elas vinham jogando, como elas marcavam, né, que setor do campo elas faziam. Passei a estudar algumas equipes. Lógico que às vezes a qualidade, né, é um pouquinho diferente, né, mas a ideia de jogo eu tentei buscar. Isso eu fiz bastante, né, onde eu encontrei algumas situações que nós já conhecíamos, que nós já trabalhávamos,
né? Mas quando você cai aberto para estudar, sempre alguma coisa você consegue trazer. E eu trouxe algumas coisas importantes e dividi com os atletas, né? Acho que a gente, tudo que eu achava interessante nas nossas videoconferências, eu passava, dividia com eles, punha em discussão, né? Então foi muito rico isso daí. Eu acho que todos nós, comissão técnica e atletas do CSA, acho que saímos de uma maneira ou outra muito diferente de estudo, né? Acho que a gente conseguiu extrair alguma coisa desse momento difícil que todos nós passamos, né? Nós estudamos, entendemos mais o jogo e o resultado nós colhemos agora nessas 3 para 4 semanas de trabalho, né? Onde as ideias são muito bem fluídas, as coisas estão acontecendo com mais facilidade, né? O entendimento dos jogadores é melhor. Então, isso prova que, né, todos nós aí estudamos e procuramos crescer num momento tão difícil aí. Maravilha. E aí, com essa pergunta, a gente finaliza a nossa primeira rodada. A gente vai voltar para o início com o Arner Oliveira. O Arner, boa tarde. Deixa aí sua segunda pergunta para o professor. Eduardo, diante do tempo, né, agora no retorno, já com o Campeonato do Nordeste, Campeonato Alagoano e com o Campeonato Brasileiro, já tudo muito próximo. A gente pode dizer que o CSA voltou, né, esse retorno foi no tempo certo, realmente, para deixar o time em boas condições? O tempo foi muito bom, né? Acho que o tempo ele é muito suficiente para que a gente possa preparar. Lógico que nós destinamos aí quase 2 semanas para os trabalhos técnicos e físicos, até porque nós não podíamos juntar todo o grupo, né? Mas a gente focou muito nessa evolução técnica e na evolução física, né? E agora, essa semana que passou, essas semanas que antecedem o jogo, né, que a gente junta todos e aí consegue trabalhar melhor taticamente, né, com o grupo todo, né? Então, eu vejo com um período muito bom, acho que é ideal, né? Vai dar mesmo para chegar na semana que vem já com vontade de jogar, né? Acho que nós passamos por todos os períodos, né, que tinham que passar, tanto físico quanto técnico, e agora é jogar. Então, acho que nós conseguimos trabalhar, dar uma cara. E agora é que eu falei antes, o jogo é importante, né? As análises, elas são feitas em cima do jogo. E nós não temos adversários para treinamento, né? Para você avaliar. Então, realmente, vão ser nos jogos oficiais que a gente vai poder fazer essas análises, né? Então, a gente vai jogar e, dentro dos jogos, colher as virtudes, as falhas, para que a gente possa ir corrigindo e evoluindo. Mas como tempo de treinamento, eu vejo muito satisfatório. Eu estava até conversando com o Alan antes de entrar aqui contigo, que se fosse um período sem pandemia, esse jogo não teria tanta expectativa como vai ter, né? Vai ser um momento de você observar e, sem dúvida nenhuma, tirar conclusões de possíveis mudanças, enfim. A gente vai agora com o Alberto Oliveira. Alberto, boa tarde. Deixa a sua segunda pergunta aí para o professor. Vou falar aqui com o professor Eduardo Batista e perguntar a ele sobre esse momento que o CSA trabalha. Você diz que o tempo foi satisfatório e eu queria saber se em algum momento o CSA precisou queimar etapas, seja para essa situação física, seja para a questão de treinamentos técnicos mesmo. Como é que foi esse direcionamento do treinamento, tendo a necessidade de condicionar o time no menor espaço de tempo, em todas essas valências, seja no aspecto físico, seja no aspecto técnico, Eduardo? Olha, a vontade até de queimar etapa existia, né, para a gente poder entrar logo num âmbito maior, no âmbito do jogo, né, de a gente aproximar os treinamentos mais próximos do jogo, né, mas o CSA foi muito rígido nos protocolos de saúde, né, nós seguimos à risca. Então, esses próprios protocolos não nos permitiu queimar etapas, né? Então, nós conseguimos trabalhar todos os momentos, físico, técnico, né, dentro dos protocolos, né? Nós começamos a trabalhar com 5 atletas,
depois nós evoluímos para 8, depois nós evoluímos para 13 ou 14 e até chegar onde a gente está hoje. Então, dentro desses momentos, né, a gente conseguiu seguir um planejamento, uma planificação técnica e tática e física, né, que até nos impediu de queimar a etapa, né, por respeitar todos os padrões né, de protocolo de saúde que foi nos passado. Mas mesmo assim, né, acho que foi satisfatório. A única coisa que eu sinto falta em tudo isso eram os 2 amistosos, os 2 jogos treinos, para a gente poder avaliar. E nem com o nosso sub-20 a gente pôde contar, porque os meninos também estão parados, estão trabalhando por videoconferência. Né? Então é a única dificuldade que a gente sente. Né? Porque eu vejo que não há treinamento que chegue nem próximo ao jogo. Né? E às vezes em fim de temporada, ou de intertemporada, ou de pré-temporada, né, você faz aí 1, 2 jogos para você avaliar, corrigir, né, e a gente não vai ter isso, nós vamos já estar num jogo oficial. Né? Acho que é a única dificuldade sentida, né, pelo planejamento que nós fizemos. E eu cheguei a inverter a sequência, então a gente volta com o Denison Roma do Globoesporte.com. Deixa a sua pergunta aí pro professor Denison. Professor, certamente com esse retorno, a vontade dos atletas de jogar deve ser talvez até maior do que antes da parada. A pergunta que eu faço é o seguinte: como equilibrar essa vontade dos jogadores com o equilíbrio que é necessário para pensar na sequência da temporada? Não se exceder, controlar a euforia, digamos assim, dos jogadores. Olha, Denis, é uma muito boa pergunta, né? A gente tem discutido muito isso, né? A gente tem que equilibrar, né, essa vontade, a ansiedade, até minha, ela é muito grande de voltar, né? Para mim, amanhã já, estou fazendo a coletiva, poderia ser o jogo amanhã já, né? É a vontade que a gente tem de voltar, mas a gente tem que controlar isso, controlar a ansiedade quando ela é boa até que você pisa no gramado, né? A partir daí é o equilíbrio, tudo que foi treinado, é concentração para que as coisas fluam, né? Isso a gente tem conversado bastante com eles, né? Até a nível de lesão, foi até perguntado hoje, né? Até citado acho que pelo Alberto, ele citou o Bayern, né? E realmente aconteceu isso, né? Os 2 primeiros jogos, uma intensidade altíssima, onde teve algumas lesões, né? Você vai além do seu limite, e aí atrapalha para a sequência. Então é esse equilíbrio que a gente tem conversado com eles, a preparação física e a fisiologia tem avaliado, treino a treino, esses atletas, a gente tem acompanhado, tem trabalhado. A parte psicológica eu tento fazer todos os dias ali conversando com eles, o Márcio Goiano, né, próximo ali, conversando, para que a ansiedade é normal, aquele friozinho na barriga antes da partida vai ser normal, mas só isso, né? Acho que a gente tem que chegar na hora do jogo e estar equilibrado, fazer o que tem que fazer, né, ser inteligente para que a gente possa fazer um bom jogo, né? A ansiedade excessiva, ela atrapalha na tomada de decisão e é isso que nós não podemos deixar acontecer na quarta-feira. E seguindo nessa segunda rodada de perguntas, eu vou chamar o Jean Nascimento do Portal Gazeta Web. Eduardo, trazendo assim, ao panorama da pandemia ainda, o CSA abre a Série B contra o Guarani aqui em Maceió e logo na sequência, na segunda partida, enfrenta a Chapecoense, possivelmente lá em Chapecó. Antes de toda essa tabela ser divulgada, alguns dirigentes demonstraram a preocupação com a pandemia, sugeriram até que as partidas fossem concentradas, inclusive até numa mesma região. Para a comissão técnica, em conjunto com o departamento médico, no caso especificamente do CSA, de fazer o primeiro jogo em Maceió, na região Nordeste, e logo em seguida ir para o sul do país, tendo em vista todos os casos que a gente acompanha diariamente no Brasil. Isso realmente, para você, Eduardo, junto com a comissão técnica, Márcio Goiano, enfim, é preocupante ainda ou você já tem uma certa segurança? Olha, acho que é importante estrear em casa, né? Acho que a estreia em casa você já ganha aí pelo menos aí uma semana, né, para estar em Maceió sem uma viagem, né? E para Chapecó já é uma viagem bastante longa, né? Eu acredito muito, deixo nas mãos da CBF, da Secretaria de Saúde, para que cuide da gente, né? Que cuide de todos nós,
Acho que até agora, pelo menos aqui em Maceió, as coisas têm andado muito bem, né? Vocês têm acompanhado aí, né? Nós do CSA, todos os jogadores e todos os membros de comissão técnica, né, zeraram os testes, então a gente tem conseguido fazer muito bem, seguir muito bem os protocolos, né? A gente tem uma orientação do Dr. Fábio, departamento médico, né, nós compramos, né, todos nós, quando eu falo nós, é a comissão técnica, jogadores, né, o staff, né, comprou e entendeu os protocolos de segurança. Então a gente vai seguir essa viagem já para a ABC, já vai entrar dentro de um protocolo de segurança de saúde, onde o CSA vai fornecer máscaras, né, álcool em gel, né, vai ter um setor que nós vamos ficar em especial para não aglomerar. Se precisar ficar dentro do ônibus esperando um horário mais próximo do voo, a gente fica. Então tem todo um planejamento que o CSA vem fazendo e vem dando resultado. Então isso nos dá bastante segurança, né? E a gente, é claro, contar também, né, com a organização da CBF, com as companhias aéreas, né, que também protejam a gente, né? A gente não vai passear, né? Nós vamos a trabalho, e eu acredito muito que toda essa força aí vai ser feita, né? Porque vai estar o Brasil inteiro olhando, né, para o futebol brasileiro, né? Principalmente a Série A e B, né? Todos vão estar olhando. Então, eu tenho muita segurança e muito tranquilo que as coisas vão acontecer bem. A gente vai continuar nessa segunda rodada de perguntas com o Ricardo Amaral. Ricardo, deixa o seu segundo questionamento aí, professor Eduardo. Boa tarde. O Eduardo, a gente tem falado muito sobre protocolos, né? A todo momento protocolo em treino, protocolo em viagem, protocolo também nos jogos. E aí eu queria saber, de acordo com o que você tem até conversado com alguns técnicos ou jogadores que já passaram aí por elencos que você já trabalhou, no Campeonato Carioca, já que é o campeonato que está aí a todo vapor, você tem visto do lado deles uma segurança realmente durante os jogos, de acordo com os protocolos que têm sido seguidos? E vocês já receberam alguma orientação da CBF para esse jogo em relação